Segundo item da pauta, processo número 00058-089172/2013-81. Assunto: prestação de serviços não regulares de transporte aéreo em território nacional. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado. Trata-se de denúncia recebida pela então Diretoria de Regulação Econômica, SRE, DRE, sobre a prática de serviços de transporte aéreo não regular de carga realizados pela aeronave Antonov AN-12 da empresa estrangeira Avia Leasing Aviation Company entre as cidades brasileiras de Confins e Carajás, que teriam sido autorizados pela ANAC. Em razão da denúncia sobre a aprovação irregular de voos de cabotagem pela agência, a DRE requereu esclarecimentos à então Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado, responsável, entre outras competências, pela autorização do serviço de transporte aéreo público. Em resposta, a SRE relatou os procedimentos de autorização de operações não regulares demandadas por empresas estrangeiras no Brasil. A Superintendência avaliou que a aprovação dos voos referenciados na denúncia havia ocorrido em estrita observância ao estabelecido na IAC 1401 de 93. A SRE indicou ainda que a solicitação da empresa estrangeira teve caráter excepcional e que veio acompanhada da devida justificação do atendimento de interesse público e da ausência de capacidade de prestação do serviço por empresa aérea nacional, face dimensões e peso da carga. Ademais, a Superintendência ponderou que as autorizações dadas não seriam contrárias ao disposto no artigo 216 do Código Brasileiro de Aeronáutica, como sugerido pelo denunciante. De acordo com a SRE, a intenção do legislador no referenciado artigo seria a de reservar o mercado de transporte aéreo doméstico regular às pessoas jurídicas brasileiras. Tal interpretação foi deduzida pela localização do dispositivo no texto legal, no capítulo 5º, denominado do transporte aéreo regular. Capítulo 6º, específico ao transporte aéreo não regular, não dispõe sobre eventual vedação de voos esporádicos não regulares realizados em território nacional por empresa estrangeira. A SRE interpretou ainda o comando previsto no artigo 7º da Convenção de Chicago, internalizada no sistema jurídico brasileiro por meio do decreto número 21.713 de 46, recepcionado pela Constituição Federal de 88. De acordo com a interpretação da área técnica, o dispositivo, que trata de cabotagem, é explícito no sentido de não proibir a cabotagem, mas sim de facultar aos estados contratantes da Convenção que neguem voos realizados em tais condições. A área técnica consignou que a própria lei de criação da ANAC previu a possibilidade de serem concedidas autorizações excepcionais para voos não regulares, como um dos fatos geradores da taxa de fiscalização da aviação civil. Deste modo, considerou que a decisão da área técnica encontra respaldo legal. Os autos foram então encaminhados pela DRE à Procuradoria Federal junto à ANAC, para apreciação jurídica. Em especial quanto à seguinte indagação: se há fundamentação legal para a prestação de serviços aéreos não regulares de transporte de passageiro, carga ou mala postal por empresa estrangeira, em que os pontos de partida intermediários e de destino estejam situados em território nacional, visando subsidiar a tomada de decisão da diretoria sobre a possível regulamentação da matéria. Sobre o caso, a Procuradoria emitiu parecer no sentido de que, conforme o CBA, não há permissão para que empresa estrangeira preste serviço de transporte aéreo não regular. Entretanto, isso não impede que tratados internacionais disponham ou venham a dispor de forma diferente. Conclusão corroborada pelo artigo 1º do referido Código. A Procuradoria alertou ainda que tanto a antes mencionada IAC 1401, quanto o RBAC 129 e o Decreto 5910 de 2006 contêm, de fato, dispositivos que estabelecem procedimentos para o transporte aéreo não regular. No entanto, essas normas não têm a faculdade de autorizar, de forma generalizada, os voos de cabotagem, em razão de tratarem exclusivamente de transporte aéreo internacional. Tendo em vista que a situação relatada nos autos trata de contratação de transporte com origem e destino no território nacional, não se poderia falar em transporte aéreo internacional. Tem-se de considerar ainda o caso relatado como transporte aéreo doméstico de carga, para o qual não se aplicam os tratados internacionais e os mencionados RBAC e IAC. Para o caso, incidiriam as regras estabelecidas no CBA, que somente autorizam a prestação de serviços aéreos não regulares
por interessados brasileiros. A Procuradoria considerou que o interesse público apontado pela área técnica deve ser levado em conta na decisão de autorização excepcional. No entanto, deve haver respaldo normativo em lei ou tratado internacional para excepcionar a carga. Concluiu que a administração não poderia conceder a aludida autorização, ainda que em caráter excepcional. O processo foi então encaminhado pela DRE, Assessoria Técnica para sorteio de relatoria. Os autos foram remetidos em 6 de 3 de 2014 à então Diretoria de Aeronavegabilidade. A diretoria julgou necessário questionar a SRE quanto aos seguintes pontos ainda considerados controversos. A. É possível a aprovação excepcional de arrendamento por empresa brasileira de aeronaves estrangeiras utilizando tripulantes estrangeiros sob a forma de wet leasing para prestar o serviço solicitado? Em caso afirmativo, qual o tempo necessário para essa aprovação e como seria este processo? B. Quais sugestões podem ser apresentadas por essa superintendência para este tipo de solicitação de transporte, considerando uma situação excepcional caracterizada pela atipicidade da carga, pela impossibilidade de transporte por outra forma e pela possibilidade de significativos prejuízos a um agente econômico? Em resposta ao pleito da diretoria, a Gerência de Operações de Serviços Aéreos elaborou nota técnica com o objetivo de analisar o processo de aprovação de voos não regulares requeridos por empresas internacionais não constituídas no Brasil, bem como de apontar lacunas normativas relativas ao procedimento. A área técnica inicialmente expôs considerações sobre os serviços aéreos privados e públicos, regulares e não regulares. Observou ainda que o CBA previu explicitamente a operação de voos não regulares por empresas brasileiras. A previsão de tais operações por empresas internacionais teria sido instituída pelo Decreto 97.464 de 89. A GOP consignou que o decreto não exige da empresa estrangeira sede instalada e representante legal no Brasil para operar voos não regulares. A obrigatoriedade de representante legal no Brasil, bem como o procedimento de autorização específica para a operação não regular, estaria estabelecido nas IACs 1401 para os voos cargueiros e 1402 para voos de passageiros. Destacou que, ao considerar o interesse público, as IACs estabelecem que as operações não regulares podem ser concedidas em caráter excepcional, mesmo que nem todos os requisitos estabelecidos estejam cumpridos. A área técnica destacou ainda o posicionamento já afirmado pela SRE de que o conceito de cabotagem, tanto no CBA quanto no Manual de Regulação de Transporte Aéreo Internacional, DOC 9626 da OASI, estaria vinculado a operações realizadas em caráter regular. E, mediante a avaliação de excepcionalidade, de impossibilidade de prestação do serviço por empresa brasileira de interesse público, voos não regulares operados por empresa estrangeira entre dois pontos do território nacional poderiam ser autorizados. A área técnica ratificou, por fim, o entendimento de não haver vedação de prestação de serviços não regulares de cabotagem, desde que dotados de interesse público e devidamente analisados quanto ao caso concreto e aprovados pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira. No entanto, alertou para a necessidade de regulamentação específica sobre o assunto, tendo em vista que a legislação vigente não prevê explicitamente a autorização de operações excepcionais por empresa estrangeira em pontos do território nacional e, consequentemente, o estabelecimento do devido processo para aprovação desses voos. A SRE, assim, restituiu os autos do processo à diretoria, acrescidos da nota técnica da GOP. Em 26 de 1 de 2016, a Procuradoria requereu o processo e, tendo em vista a similaridade de fatos, juntou o parecer número 93 de 2016, que trata de resposta à solicitação de manifestação formulada por esta diretoria sobre o processo administrativo número 00058102873-2015-85. Ressalta-se que o supracitado parecer ampliou o entendimento apresentado anteriormente pela Procuradoria. Em síntese, a Procuradoria observou que os serviços não regulares tratados no CBA apresentam características específicas que demandam a observância de requisitos e obrigações que acabam por demonstrar o seu caráter permanente, como, por exemplo, a autorização de funcionamento, que pode ter validade de até 5 anos. Há outras manifestações nos autos, mas como o processo já foi disponibilizado, eu pergunto se eu posso Por mim, tudo bem. continuar. Tendo em consideração
o término do mandato do diretor de aeronavegabilidade, o processo foi redistribuído ao diretor Ricardo Bezerra em 20 de 4 de 2016, que se declarou impedido de exercer a relatoria, vez que a denúncia foi recebida no âmbito de sua diretoria. Assim, de sua então diretoria. Assim, o processo foi novamente sorteado e encaminhado a esta diretoria para a relatoria. Após a análise preliminar e considerando o disposto no parecer número 93, essa diretoria julgou necessário questionar a Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos se as operações referenciadas na denúncia se enquadrariam ou não nas situações previstas no CBA, nos termos do novo parecer da Procuradoria. Em resposta, a GOP apresentou argumentos para justificar que, em síntese, a operação não se enquadra nos casos previstos no CBA, mas tão somente no Decreto 97.464 de 89, regulamentado pela IAC 1401, e preencheu os requisitos presentes no decreto e normativos supracitados. É o relatório. Diretores, alguma discussão? Senhor presidente, como eu me julguei impedido para relatar, você me julgar impedido também para julgar. Tá. Tivemos um caso semelhante, se eu não me engano, inclusive aqui anteriormente, né? Que não era caso concreto, mas é isso que foi ampla a discussão. Por favor, diretor, seu voto. A Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos solicita posicionamento da agência sobre a possibilidade de aprovação de operação atípica realizada por empresa estrangeira para atendimento de transporte de carga excepcional e relevante para o país, diante da inexistência de alternativas de transporte economicamente viáveis e de empresa aérea nacional apta ou interessada em realizar o transporte. A solicitação foi postulada em face de denúncia recebida pela então Diretoria de Regulação Econômica sobre o transporte aéreo de grandes componentes para o reparo de forno de mineração entre Confins e Carajás, pela empresa Uzbek Avialeasing Aviation Company. De acordo com o denunciante, a agência teria autorizado voos de cabotagem, prática que seria ilegal, consoante o artigo 216 do Código Brasileiro de Aeronáutica. No entanto, conforme apontado no parecer número 93 da Procuradoria, as operações não regulares disciplinadas pelo CBA são aquelas que possuem caráter permanente de execução, ainda que realizadas sem regularidade específica, visto que são associadas a uma outorga de autorização com prazo de validade de até 5 anos e ainda há outros requisitos que incluem, por exemplo, nacionalidade brasileira e comprovação da viabilidade econômica do serviço a ser explorado. Desse modo, de acordo com a Procuradoria, operações excepcionais realizadas por empresa estrangeira em território nacional poderiam ser aprovadas pela Autoridade de Aviação Civil, desde que a decisão não fosse orientada segundo critérios discriminatórios e que fossem observadas todas as regras de segurança aplicáveis, bem como os fins e os objetivos da atividade de controle efetuados pela agência, nos termos do artigo 8º da Lei de Criação, sua Lei de Criação. Observa-se que a Procuradoria ressaltou a imperativa necessidade de edição de regulamentação específica na ANAC sobre o assunto, com o objetivo de garantir a segurança jurídica necessária entre as partes interessadas e de prevenir questionamentos de qualquer espécie. Diante dos fatos apresentados, tenho que o legislador pátrio pretendeu privilegiar as operadoras aéreas nacionais no eventual confronto concorrencial com as empresas estrangeiras, em possíveis disputas pela exploração do mercado doméstico de aviação. No entanto, há situações em que as empresas aéreas constituídas no país possuem restrições operacionais, ou mesmo não têm interesse econômico para atender uma demanda de transporte aéreo tão específica. Em tais casos, é de se questionar se a aprovação de operações pontuais para o atendimento de serviços extraordinários de interesse social e econômico para o país, ainda que encoberto de caráter primariamente privado, possa ser obstada sob o fundamento de aparente prática de cabotagem. Digo aparente porque, ao menos para o caso em tela, tenho que não se trata de operação prevista pelo artigo 216 do CBA, que, diga-se, permanece reservada aos nacionais, mas trata, sim, de hipótese de serviço excepcional de transporte aéreo não previsto pela aludida regra. Deste modo, em uma leitura absolutamente restritiva e literal dos seus dispositivos, o CBA não ofereceria solução formal para a operação de transporte aéreo que foi constatado pela denúncia. Observe que o atual arcabouço regulatório do setor aéreo contempla normas que extrapolam a literalidade do Código, como, por exemplo, a portaria número 1525 DGAC de 2002, que aprova a Instrução de Aviação Civil,
que dispõe sobre a exploração de ligações aéreas sistemáticas, LAS, e a Resolução número 199, de 2011, que estabelece os procedimentos administrativos para a celebração de termo de ajustamento de conduta e, não obstante a imprevisão do Instituto nos estritos termos do CBA. Em relação à proteção do mercado doméstico de transporte aéreo, modal no qual esta agência deve empenhar os seus melhores esforços regulatórios, conforme estabelecido no artigo 8º da Lei 11.182 de 2005, entendo que, para o atual contexto brasileiro, não há sequer que se cogitar da existência de demanda ou de perspectivas de mercado hábeis a viabilizar a existência de um nicho econômico tão específico de transporte aéreo de cargas excepcionalmente pesadas, com ampla disponibilidade de ofertantes dentre os operadores nacionais. Desse modo, e com fundamento nos elementos de informação disponibilizados no presente processo, entendo razoável concluir que inexistia à época dos fatos, como ainda inexiste no atual cenário nacional, nível de demanda economicamente relevante ou de oferta de transporte aéreo apta e disponível àquela descrita nos autos. Não há de se falar, ontem e agora, em possível proteção ao mercado nacional ausente. Contudo, acaso advenha demanda e oferta domésticas que possam viabilizar o fomento de um mercado de transporte aéreo de peças e cargas de tamanho e peso excepcionais, considero mandatório que esse tipo de serviço deva ser reservado aos operadores aéreos brasileiros. Entendo assim que tal operação de transporte aéreo, atípica e excepcional, entre dois pontos do território nacional, e não obstante realizada por empresa estrangeira, haveria realmente ter sido aprovado pela ANAC, como aliás o foi. Outro sim, considero que o interesse público restou bastante evidenciado no presente caso, dada a suposta ausência de normas que disponha especificamente sobre a possibilidade de realização de tais operações excepcionais, e que houve, inclusive, por orientar o desassossego manifestado na denúncia. Ante o exposto, tenho que, no mérito, o processo administrativo de autorização então efetivado pela SRE pode ser corroborado nos termos dos fundamentos adotados pelo parecer 93 da Procuradoria para compreender pela possibilidade de prestação de serviços aéreos em caráter excepcional dentro do território nacional e, não obstante, operado por empresa aérea estrangeira, desde que tal operação se encontre devidamente avaliada pela ANAC, mediante regular processo administrativo de outorga de autorização e no qual sejam avaliadas 1. As condições de relevância e o interesse social inferido da operação de transporte pretendida. 2. A inexistência ou a impossibilidade de alternativas de transporte viáveis. 3. A ausência de interesse ou capacidade de operador aéreo nacional na prestação do serviço de transporte. E 4. O atendimento aos requisitos de segurança operacional. Por outro aspecto, muito embora considere bastante evidente, inclusive nos autos, a competência privativa da diretoria colegiada da ANAC para suscitar a outorga de autorização da operação em caráter excepcional, é de considerar que, na época dos fatos, dada a excepcionalidade da medida e possível avaliação de urgência aferida pela área técnica, poderia não parecer tão trivial a necessária submissão do caso à decisão da diretoria, aplicando-se a regra encontrada no inciso 3º do artigo 31 do anexo 1 do Regimento Interno da Agência. Deste modo, voto pelo arquivamento da denúncia, tendo em consideração que a autorização então decidida pela SRE, de acordo com a competência cautelar prevista pelo Regimento Interno da ANAC, foi fundamentada por similaridade no estabelecido no Decreto 97.464 de 89 e na Instrução de Aviação Civil 1401 de 93, entendimento posteriormente corroborado em essência no parecer número 93 da Procuradoria. Ademais, dado que não existe indício de que algum agente econômico brasileiro haja experimentado prejuízo como decorrência das aprovações das operações ou que algum servidor da agência haja oferido qualquer vantagem econômica imprópria advinda do episódio. Outro sim, observo que incumbe à AGOP contemplar as considerações da Procuradoria alinhavadas nos termos do parecer número 93. Na proposta de resolução que dispõe sobre o processo de registro do Serviço de Transporte Aéreo Público Doméstico e Internacional no Brasil, atualmente em fase de análise e avaliação das contribuições recebidas durante a audiência pública número 2 de 2016, encerrada em 10/4 de 2016, ou em proposta de resolução específica sobre o assunto. É como voto. Pois não. Eu acompanho o relator. Diretor Paz.
Eu só gostaria de primeiro parabenizar o diretor Fenelon e, como muito bem colocado, nós agora vemos que nós temos uma lacuna na legislação e nós temos um caso concreto, né? Nós tínhamos discutido um caso que não era concreto e agora temos um caso concreto. E considerando aqueles 4 tópicos listados pelo relator, eu reitero que nós deveríamos diligenciar no sentido que fosse elaborada exatamente uma resolução que trate desse assunto de maneira que não exista mais essa lacuna no nosso regulamento, ou seja, de maneira que a parte técnica tenha em que se pautar dentro de uma lista de verificação daquilo que é cabível ou que não é cabível do ponto de vista de liberação desse tipo de voo. Parabéns, acompanho o relator. Diretor Ricardo Bezerra se deu por impedido. Eu também acompanho o relator e faço minhas palavras do diretor Paz de Barros. Eu acho que, na verdade, nós deveríamos pegar a decisão e a ASTEC, talvez endereçar a área técnica, justamente porque eles já estão trabalhando em um normativo que já foi, inclusive, mencionado aqui naquele voto, quando nós não analisamos o caso em abstrato. Mas eu acho que está muito bem fundamentado, eu também acompanho o relator. Então, assim, proclamo o resultado aprovado por 4 votos, tendo o diretor Ricardo Bezerra se declarado impedido.